Vocês vão sorrir de mim agora um pouco. 2 Pedro 2,9, já está aqui. Eu vou dizer por que vocês vão sorrir de mim, mas deixa eu ler o texto primeiro. O texto diz assim: mas vós sois a geração eleita, diga geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava pensando muito sobre o que ministrar, sobre o que pregar hoje à noite. E sabe o que é interessante? Quando a gente fica pensando muito e refletindo e buscando e nada vem, há uma preocupação enorme. E eu estava falando, eu não tenho ainda, estava comunicando com um discípulo meu, eu não tenho ainda uma palavra, uma revelação para hoje à noite. E eu sei até o que eu preciso, mas eu não sei como colocar isso. E Deus então veio trazer para mim alguma coisa muito importante sobre o valor de uma vida. E eu quero ministrar sobre esse assunto. Agora vocês vão sorrir de mim, principalmente nova geração. Diga nova geração. De quem eu estou falando? Tá esperto, já levantou a mão ali, né? Tá falando de mim. Nova geração. Os da nova geração vão ficar meio intrigados. Daiane, então, que é crítica. Eu acho que eu devo sofrer na mãozinha dela. Quando eu falo crítica, é porque às vezes ela acha assim, pai, você... É lá do tempo que amarrava cachorro com linguiça, né? Tem algumas músicas que a gente parece que tira lá do fundo do baú. Mas deixa eu contar primeiro, antes de vocês sorrirem bastante. E não vale sorrir tanto. Eu era a seminarista, e isso já fazem mais de 20 anos atrás, então essa música é velha. Diga música velha. É muito velha essa música. Ela já tem mais de 22 anos, aliás, 23 anos, quando eu ouvi, eu imagino que ela já tinha sido lançada bem antes. Antes de eu ouvir, há 23 anos. Mas a primeira vez que eu ouvi essa música lá em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. E eu estava, foi um rapazinho moreno cantar, mas você não tem noção, mas assim, a unção de Deus na vida daquela pessoa. Era lindo demais ver o agir de Deus na vida dela. E sabe de uma coisa? Eu lembro daquele menino, toda vez que eu vou para Fátima do Sul, que eu entro naquela igreja, eu quero encontrar aquele menino, porque tinha uma unção especial na vida dele. Não sei se por causa da canção que foi cantada, mas era linda demais. Solta. Não sorria, medita. Pode dar volume. Presta atenção na letra antes de sorrir. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro no mundo inteiro é pouco demais pro
comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Eu vou dizer uma coisa, olha, eu chorei e chorei muito quando eu vi essa música pela primeira vez. Eu não sei se eu chorei muito quando ouvi essa música pela primeira vez por causa do ardor missionário no meu coração, porque eu tinha um desejo único no meu coração, que era investir em vidas, investir em pessoas. O desejo do meu coração, que ardia no meu coração, era cuidar, amar pessoas. Então, quando eu vi uma música como essa, dizia: o valor de uma alma é muito caro, custa muito caro. E quando eu vi aquele menino cantar, nossa, como aquilo foi gerando, foi queimando no meu coração, e eu chorei muito. 22 anos se passaram. Sabe de uma coisa? Hoje eu fico pensando no valor que tem uma vida. No texto que nós lemos, de 2 Pedro, capítulo 9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, daquele que nos chamou das trevas, ou seja, para aquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Mas eu fico pensando hoje, sinceramente, vamos friamente pensar no valor que tem uma pessoa. Qual o valor real de uma pessoa hoje? Se a gente for pensar, deixa eu pensar aqui. Eu não sei quem pode ter muito dinheiro aqui na carteira. Eu acho que você que é empresário, guri. Levanta aí. Me dá a tua carteira. Tem nada? 10. Tá caindo. Falei que tem bastante. 2. Rapaz, se tiver só isso, você... Rapaz. Vamos ver aqui. Se tem mais. Tem mais aqui, 10 centavos. Tô olhando, guri. Tem mais aqui. Acho que acabou. Obrigado. Pode sentar. Quanto vale uma pessoa? Quanto que vale o Sérgio hoje? 20, 30, 32, 33,
33,50, 33,80. Para o mundo, quanto vale uma pessoa? O que ele tem no bolso. É verdade, nós valemos o que a gente tem no bolso. Vou dizer uma coisa, se eu me perder, estiver numa cidade diferente, e eu me perder de algum lugar, e eu não tiver dinheiro para voltar, eu vou sofrer para voltar. Eu estou valendo hoje 60, mais do que o Sérgio, 65, 67, 69, 71, 73, fora as moedas que não precisa ficar procurando, porque eu sou mais rico que você. Pelo menos um pouquinho mais. Deixa eu ver se tem moeda. Eu acho que talvez nem tem moeda, rapaz. É isso, R$63. O homem vale o que? Diga o que tem. O homem só vale o que tem. E presta atenção, eu estou falando de uma situação de dinheiro do bolso, mas pode ser, o homem só vale o que tem na sua vida. Vamos pensar que a única coisa que ele tem é um carro. O homem só vale o valor daquele carro, porque numa situação difícil, a única coisa que ele pode fazer é vender o carrinho para tentar ajudar. Se ele tem uma casa, a única coisa que ele vale é o valor daquela casa. Se você ficar doente e precisar de uma cirurgia, que teus recursos não supram, provavelmente você vai morrer mais cedo. Porque nenhum médico, por maior que seja a visão dele, de querer curar as pessoas, a visão do médico é essa visão mundana. Para aí, o meu paciente só vale ser curado se ele tem dinheiro para pagar para ser curado. Se ele não tiver dinheiro para pagar para ser curado, ele vai morrer mais cedo. Qual é o valor de uma vida? Eu fico pensando que hoje o valor de uma vida é menos do que um animal para a nossa sociedade. Pensa comigo. Nós temos uma lei no nosso país que se você matar uma pessoa, você pode pagar uma fiança. E pagando uma fiança por ter matado uma pessoa, ter todo o seu julgamento em liberdade provisória, ou em liberdade. Agora, se você matar um animal, deixa um guarda florestal pegando você, matando uma paca, matando um tatu, matando uma coça, um passarinho, qualquer coisa. Você vai ser preso e a sua prisão não tem fiança. Você vai pagar de qualquer jeito. Não tem nem mesmo direito a uma liberdade provisória. Qual é o valor de uma pessoa na nossa sociedade hoje? Eu fiquei pensando sobre esse assunto. E eu acho que às vezes, para a sociedade, o homem vale menos que um cachorro. Menos que um cachorro. Eu vejo muita gente atropelando e até levando o braço, jogando o braço da pessoa, depois de muito tempo no Rio Tietê. Notícia recente. Se não fosse socorrido por um rapaz de imediato ali, que sabiamente pegou, amarrou alguma coisa para estancar o sangue do braço, aquele rapaz tinha morrido, porque o seu sangue teria todo se esvaído. O rapaz foi lá, chegou em casa, guardou o carro e se apresentou na delegacia. O rapaz está solto. Tentaram prender e não conseguem prender o rapaz. Processo em liberdade. Agora mata um cachorro. Seja pego por matar um cachorro. Seja imprudente e faça isso para você ver. Houve um caso aqui de um dos nossos
nossos filhos na fé, que ao estacionar o seu carro, não teve aquela malícia de tirar um cachorro que estava morto, foi lá e estacionou o carro. Alguém de imediato disse: que grosseria é essa? Que cara, esse rapaz não tem amor no coração, ele que devia estar morto no lugar daquele cachorro. Foi lá, tirou uma foto, colocou e postou isso no Facebook. 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, o dia. Aí daqui a pouco: pastor, você viu? Alguém me falou: pastor, você viu o que está acontecendo aí no Face? Porque estacionou um carro assim, por causa do cachorro. E era muito compartilhamento, e pessoas xingando com o mais baixo escalão das palavras e dizendo: deixa ele, o dia que eu pegar ele, eu vou passar por cima dele 3, 4, 5 vezes para ver o que vai ser bom. Era isso que as pessoas falavam. Agora sabe o que acontece? Se atropela, se mata pessoas. E não se matam não, porque muitos dos atropelamentos aí tem matado de enxurrada. Tem matado de muitos. E todas essas pessoas que atropelaram e mataram, todos eles têm direito de processo e liberdade. Você sabe por quê? Porque para a sociedade o homem não vale nada. Só vale o que tem. Não se engane com esse discurso do governo que você tem valor. O que tem valor para o governo é teus impostos. O que tem valor para o governo é o que você paga. O que tem valor para o governo é o seu INSS. Sabe de uma coisa? Uma pessoa viva rende para o governo muito mais do que ele arrecadaria com uma empresa. Uma pessoa viva. E sabe por quê? Porque mesmo que seja criança, quando vai lá no mercado para comprar o papai da criança, paga 20%, 30% só de imposto. Às vezes você pensa assim: eu não estou nem aí, eu não pago imposto mesmo. Bobo você está pagando imposto e nem sabe. Se você está vivo até agora, você está pagando imposto. E você vale para o governo porque você rende para o governo. Para esse mundo você só tem valor para ele porque você rende. O que vale uma pessoa? E eu fiquei me questionando sobre o valor que nós temos. Qual é o valor que eu tenho? E é por isso que eu tenho hoje a maior honra de chegar e pensar e dizer: eu não pertenço a esse governo, eu não pertenço a esse reino, eu não pertenço a esse mundo. Sabe de uma coisa? O meu governo, os princípios e valores que me regem são muito maiores do que esses. Quais são os princípios e valores que me regem hoje? Qual é a sensação que eu tenho? O que é que eu nutro no meu coração? É uma imagem diferente e um valor diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes não são só as pessoas que não nos valorizam, às vezes nós mesmos não nos valorizamos. Às vezes a gente acha que quem não dá valor para a gente são as pessoas. E muitas vezes nós mesmos não nos valorizamos. Às vezes nós mesmos não nos amamos. Às vezes nós mesmos não nos consideramos alguém. Quando você olha para outro, aí às vezes você tem aquela tendência de ter autopiedade. Igual nós ouvimos aqui o testemunho hoje. Eu tinha autopiedade de mim mesmo. E às vezes nós nos consideramos um rato, quando na verdade Deus nos vê como um leão. É verdade. Às vezes nós mesmos não nos consideramos. Às vezes nós mesmos não nos valorizamos. Agora, presta atenção, porque é isso que Deus diz. Salmo de número 103, aliás 100, versículo 3. Salmo de número 100, versículo 3, você vai ver, vai estar aqui. Sabei que o Senhor é quem? Diga Deus. Diga bem alto, Deus. Foi Ele quem nos fez. Diga isso, amém? Foi Ele quem nos fez, amém? Somos o quê?
Somos o quê? Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Olha que coisa impressionante. Aí eu começo a desfocar do mundo e ter a noção real do meu valor. O texto diz que o homem é a obra mais valiosa desse mundo. Quando a gente pensa numa obra mais valiosa, aí eu também comecei a pensar um pouco. Quando a gente fala em obra de arte, então a gente já se reporta a um quadro pintado, geralmente é um quadro pintado, ou a escultura. E aí a gente, por exemplo, gente, pintores famosos aí, alguém me ajuda? Picasso, Van Gogh, Da Vinci, isso, Társila do Amaral, Michelangelo, quem mais? Eu estou ouvindo aí, mas misturou. Aleijadinho, quem mais? Mais pintores famosos aí? Laércio. Laércio, cadê o Laércio? Ó, Laércio, você tá aí, né, guri? Vem cá, famosão, vem cá. Vem cá, Laércio. Vem cá. Cara, eu não sabia, meu irmão. Verdade. Foi o Anderson que falou você, ué? Você que falou, Laércio? Rapaz, não sabia, viu? Mas só tá pegando em você, eu já tô... Essas pinturas valem milhões de dólares. Milhões de reais. Milhões de euros. Para o mundo, sim ou não? Porque são pinturas famosas. Imagina um quadro de Van Gogh. Imagina um quadro pintado por Picasso. Imagina um quadro pintado por Portinari. Imagina, essas obras esculturais são riquíssimas, valiosíssimas, milhões. Nós poderíamos vender tudo que a gente tem aqui. Para aí, eu juntaria tudo que eu tenho. Juntaria tudo que vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos pegar todos os nossos recursos aqui, todas as casas que vocês já trabalharam até hoje para adquirir, todos os carros, vamos pegar tudo que vocês conquistaram, vamos juntar tudo para tentar comprar um quadro, uma só escultura de Portinari, nem vou colocar Picasso. É perigoso a gente não comprar, não ter condições de comprar uma escultura, uma pintura. Agora, para aí, aonde está o valor? Aonde está o valor de uma grande escultura? Aonde está o valor de uma grande escultura? Vamos pensar comigo. Porque, às vezes, eu fico até pensando, meu Deus do céu, qualquer um faz esses quadrinhos aí. Esse quadrinho de Picasso qualquer um faz, porque é uma porcaria. Parece que ele pegou e jogou tinta. Velho, vocês já viram? Eu não consigo nem discernir. Às vezes eles falam que é uma mulher, eu vejo não sei o quê, entende? Não dá para discernir o que Picasso faz nas pinturas dele, não dá. É uma enroleira de coisa. Mulher tudo aleijada na visão de Picasso. Deformada, os peitos são grandes, né? Bunda pequena. Sei lá, rapaz, as coxas, é tudo deformado. Picasso é fora do comum, bichinho. Mas olha as pinturas dessas pessoas famosas para você ver. Parece que não tem coisa com coisa. Minha mulher pinta muito melhor. Tu é puxa-saco porque tu é discípula dela.
Mas minha mulher pinta muito melhor. Mas eu estou falando sério, minha mulher faz curso de pintura até hoje. Ela vai viajar agora comigo e ela disse, olha, eu já falei com o meu professor porque eu quero cumprir minhas aulas, eu quero pegar minhas aulas todinhas, vou fazer antes, para ele repor. O professor disse assim, olha, eu não costumo repor aula não, mas para você eu vou repor. E eu falei, ó... Sabe por que eu confio nela? Ela pegou, tem um negocinho vermelho na cabeça dela, levanta aí, dá pra ver? Quem tá vendo aí um negocinho no cabelo dela? Pois você acredita que eu estava sentado do lado dela e ela falou assim, você está grudado aqui. Eu confio nela, meu irmão, estou grudado nela, não quero nem saber, de um jeito ou de outro. Mas ela pinta muito melhor. Se ela faz uma casa, eu sei que é uma casa. Se ela faz um rio, eu sei que é um rio. Ela pintou uns quadros para mim, que eu gosto muito de cavalo, e ela pintou um quadro de cavalo, e eu sei que é cavalo, porque eu sei que é, eu conheço o bichinho. Agora, se eu pedisse para Picasso pintar um cavalo para mim, eu não ia ficar 1 hora, 2 horas, talvez 1 ano, pensando, onde está o cavalo? Não dá, entende? Não dá. Para aí, mas aonde? Qual é a diferença? O que determina o valor desse quadro? Então, sabe o que é? Está lá no cantinho do quadro. A assinatura do pintor. O que determina o valor de uma obra é o seu criador. O que determina o valor de uma obra é o seu criador. Para mim, a obra de Picasso não vale nada, e não vale mesmo. Para mim, não vejo nada. Mas o nominho dele faz em qualquer lugar do mundo o quadro dele ser disputado e ser pago milhões. Porque tem o nome dele. O que determina o valor de uma obra é o seu criador. E você, meu querido, traz a assinatura de Deus. Você pode dizer amém? Diga eu trago a assinatura de Deus. E é por isso que Deus tem declarado que você tem valor. É por isso. Você tem valor extraordinário. É por isso que ele diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí nós temos no Salmo saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Somos obra-prima de Deus, somos dele, somos o seu povo, somos ovelhas do seu pasto. Que coisa impressionante é isso. Eu tenho a assinatura de Deus, é por isso que eu sei quem eu sou, o valor que eu tenho. A Dilma nem me conhece. Dilma nem sabe que eu existo. Para Dilma eu sou um zero à esquerda e você também, não se iluda, viu? Quem é o senador que já bateu na tua casa para te conhecer, te chamou de amigo e veio trazer aí uma cesta básica, comprando teu voto? Pode até ser. Mas que se preocupe de verdade com você. Estou nem aí com você. Por quê? Você não é obra deles. E a tendência é eles não valorizarem você. Então, com Deus é diferente. Gênesis 1, 27, só para deixar bem claro para você o porquê que você vale muito. A Bíblia diz que o homem é a obra mais valiosa do mundo. Olha por quê. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o quê? O homem. Agora vamos pensar nesse valor interessante que nós temos.
Presta atenção na palavra, porque ela é tão forte. Criou, pois, Deus o homem. Quem criou? Deus. Agora, ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. Por que nós temos valor extraordinário? Por que não tem preço? Porque foi Deus que nos criou. Nós temos a sua imagem. Nós somos criados à sua semelhança. Aí você pergunta, você vale mais do que Van Gogh? Vale. Você vale mais do que um quadro de Picasso que vale milhões de euros? Para Deus, vale. Você pode colocar, para aí Deus... Não, Deus, para aí, é muito, porque na sociedade atual um quadro de Picasso é milhões de euros. Agora Deus me trocaria por todos os quadros de Picasso, Van Gogh, vamos dizer, Társila do Amaral, Portinari, Da Vinci. Se colocasse todos, ele me trocaria? Não, diga não. Deus não trocaria você por nada. Você é inegociável. O valor que Deus tem na sua vida é surpreendente. Talvez nem mesmo você é capaz de calcular. Nem mesmo você é capaz de pensar. Eu fico pensando como Deus mostra o valor de uma vida. Como é possível Deus mostrar o valor que tem uma pessoa para Ele? Aí eu fico pensando. Pensa também comigo. Ele cria o homem igual Ele disse. Coloca a assinatura dele no homem. Faz a sua imagem, homem e mulher. Dá tudo para esse homem. Mas em determinado momento esse homem se perde. Se perdeu. Sabe por quê? Porque ele mesmo não se valorizou. Ele se perdeu. Ele perdeu a noção da importância dele diante de Deus. E ele encontrou coisas a que se apegar e até colocar acima do seu próprio Criador. Se perdeu. E a Bíblia diz que o homem se perdeu e foi se envolvendo cada vez mais com o mundo, e a visão do homem foi sendo uma visão distorcida, uma visão segundo o mundo. O homem se perdeu de tal forma e se desviou de tal forma que esse homem viveu de uma forma separada de Deus. Impossível aquele homem agora encontrar um tipo de relacionamento com o seu Criador. Vamos imaginar que essa grande obra-prima foi roubada de Deus. Você já viu? Eu vi um dos maiores assaltos que houve, assim, de obras valiosas, foi exatamente desses quadros, e um desespero profundo em tentar encontrar essas obras, porque eram muito valiosas. É um prejuízo enorme para uma pessoa, né? Vamos dizer assim, é um prejuízo enorme para alguém que trabalha com isso, com arte, né? Um colecionador, ou um governo, ou um museu. Isso é horrível, perder um quadro como esse, pintados por homens como esses. Mas vai em que alguém vai lá e rouba esse quadro. Foi assim que o diabo fez com a gente em relação a Deus. Ele nos roubou de Deus. Nos roubou. E aí nós nos acostumamos a viver de acordo com aquilo que o diabo nos propôs. Você está entendendo? Aí entra um dilema. Se nós somos tão importantes para Deus, então qual seria o esforço de Deus em tentar nos encontrar de volta? Para aí. Então vamos avaliar aqui a questão. Deus não enviou um anjo para resgatar o homem. Por que Deus não mandou um anjo? Porque para Deus nós somos mais importantes do que anjos. Deus não mandou um querubim
Por que Deus não mandou um querubim? Porque para Deus nós somos mais importantes que querubins. Por que Deus não mandou um serafim então para aí? Importante. Porque para Deus nós somos mais importantes que um querubim. Por que Deus não mandou serafins? Porque para Deus nós somos mais importantes do que serafins. Aí você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Quem foi que ele enviou? Diga, seu filho. Ele não mandou anjo, não mandou querubim, não mandou serafim, não mandou arcanjo. Ele mandou seu filho. E o texto diz que ele mandou o seu único filho. Ele mandou o seu único filho. Que coisa impressionante, para mim é isso. Isso soa como uma demonstração de valor extraordinário. Ele entregou o seu próprio filho. Aí você vai dizer assim, peraí, então Deus não valorizou, nós somos realmente mais importantes que os anjos, os querubins, serafins e tudo mais. Irmãos, olha, presta atenção, você é de um valor extraordinário. É que você não tem noção. É que você não tem noção. Em termos de importância do que nós somos para Deus. O texto diz que nós somos tão importantes que Ele enviou o seu único filho. Aí eu fico pensando assim aqui hoje. Quantos bilhões de pessoas nós somos? Alguns dizem que nós já estamos para mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas quer saber? Para Deus eu sou ainda o único. Deus nos trata sempre como único. E eu tenho que dizer a você o que Deus fez para você. Ele entregou o seu próprio filho. Até aquele momento era o seu único filho. Porque para Deus você tem valor de um único. De um único filho. Como é impressionante quando a gente, pensando nessa importância de Deus, eu não lembro o texto, sei que é Romanos, talvez eu me arrisco até o capítulo, não sei o versículo, Romanos 8, se não me engano. Deus dá prova do seu amor para conosco, que quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Não veio anjo, não veio serafim, não veio querubim, não veio arcanjo, veio o filho, o único filho. Porque para Deus nós não temos preço. E onde está o problema então? O problema está em nós. Nós mesmos não nos valorizamos. Nós mesmos não temos a dimensão real da importância que nós temos. E quando Jesus Cristo veio, como Filho de Deus, para resgatar a cada um de nós, você vai ver que todo o ministério de Jesus foi centralizado em pessoas. Toda a obra de Jesus foi centralizada em pessoas. Nunca em coisas. Jesus nunca se preocupou aonde ele ia dormir ou o que ele ia comer. Jesus nunca se preocupou em trabalhar e investir para ter uma casa. Jesus nunca se preocupou em investir para ter um jumento novo. Naquela época era jumento.
Hoje é Ferrari, camelo, hoje é BMW, não é não? Avião, helicóptero. Mas Jesus nunca se preocupou em ter um jumento novo. Verdade, até o jumento que foi usado para ele entrar em Jerusalém era emprestado. O que Jesus tinha? Quais foram as motivações do coração de Jesus? Você sabe? Ele nunca fez questão de ter nada, porque ele já tinha tudo. Para ele sabia que não tinha nenhum tesouro a ser conquistado maior do que você aqui nessa terra. E é por isso que ele investiu todo o seu tempo. É por isso que ele investiu todo o seu esforço. É por isso que ele investiu tudo em você. Porque você é obra-prima de Deus. Jesus não veio atrás de palácios, de governos, de mansões. Jesus não veio atrás de prata, ouro. Jesus não veio atrás de coisas. Jesus veio atrás de pessoas. Veio atrás de você, querendo conquistar você. Interessante esse negócio. Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus quer nos ensinar alguma coisa, algum princípio importante, a gente precisa aprender. Já está aqui para quem? Para a gente adiantar, legal? Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Diga, pescadores de homens. Mas diga bem mais bonito, pescadores de homens. Você sabe qual é? Qual deve ser o nosso foco como igreja? Investir em pessoas. Você sabe qual deve ser o nosso foco? Levar Jesus a essas pessoas. Pedro está pescando. Pedro está lançando a rede. E Jesus chega para Pedro e diz: eu quero ensinar vocês a fazer uma obra maior do que essa. Eu quero chamar vocês para investir em algo mais valioso do que isso. Eu quero chamar vocês para um nível de conquista, de pescaria, maior do que essa. Eu quero chamar vocês para investir em homens, em vidas, em pessoas. Você sabe o que a visão celular desafia a todos da igreja? Qual é o desafio da visão celular? Amar e cuidar de pessoas. Você sabe qual é a visão do discipulado? É cumprir aquilo que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. É você se levantar para cuidar bem de alguém. É você se levantar e discipular alguém. É você ensinar os caminhos corretos que ele precisa andar para alguém. É você trazer as pessoas para perto de Deus, para entender o valor que cada uma delas tem para Deus. Essa é a visão. Esse é o chamado. Para Jesus, o seu ministério era centralizado em pessoas. E ele chama os seus discípulos para aprender essa arte. Investir em pessoas. Valorizar as pessoas. Amar as pessoas. Se dedicar às pessoas. Eu quero... Isso precisava ser uma realidade, porque eu creio que isso está atrapalhando muito hoje. Porque hoje se tem uma visão muito materialista. Eu vejo muitos obreiros que poderiam, eu imagino, fazer obras muito maiores, se dedicassem o esforço do que já receberam como ofertas na obra, em vez de comprar campos de futebol, de agropecuária, antes de comprar. Gente, desculpa aí, eu não estou criticando ninguém aqui,
por nome, porque houve aí uma reportagem, por emissoras de TV ou por qualquer outra coisa. Eu imagino que vale muito mais um investimento na vida de alguém do que valores enormes de uma determinada igreja, rendendo no banco alguns trocados, porque para Deus, por mais que o investimento de uma igreja possa render milhões, lá está sendo desperdiçado, porque cada centavo deveria estar sendo investido em buscar vidas para Deus, e não para engordar contas bancárias de pastores. Qual é o grande problema hoje da igreja? É que às vezes mesmo dentro das igrejas, coisas valem mais que pessoas. Eu não tenho nada contra com quem realiza seus ministérios. Se tem uma coisa que eu tenho, é não levantar a voz para falar de qualquer um que seja. Mas eu posso, com a autoridade que Deus me dá, falar essas verdades. Pessoas são mais importantes que templos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 12. Porque eu acho que às vezes eu tenho a sensação que eu estou convivendo com uma igreja doente. Não por culpa daqueles que as frequentam, mas por culpa daqueles que as dirigem. Mateus, capítulo 12. Romanos 5:8. Meu amor, você é uma bênção na minha vida. Eu te amo. Amor, fica em pé. Fica em pé, querido. Oh, vem aqui, me dá um beijinho, vem. Oh, meu Deus. Romanos 5:8. Tô nem aí pra você. Eu só é feliz. Eu tô brincando, eu tô aí com você sim. Quem é solteiro aqui? Solteiro vai encontrar uma namorada. Rapaz, eu não vou falar de você não, que você já tá... rapaz, eu ouvi, guri. Ó, aqui ó, irmão desse. Ai, ai. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pela seara num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não leste que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, como eles comeram os pães da proposição, e que não lhe eram lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está quem é maior que o templo. Diga, graças a Deus. Gente, presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. É uma revelação aqui profunda. Vem aqui, Elias. Fazer o papel de Jesus. Ele precisa fazer o papel de Elias. Não que foi arrebatado, porque senão aí você não fica aqui, né, guri? Mas vamos imaginar, Jesus está ensinando, pregando, e algumas pessoas começam a criticar Jesus, porque Jesus está pregando, ensinando e curando. Esse rapaz, num dia de sábado, faz a mão assim, minha torta, faz de conta que sua mão está atrofiada. Rapaz, tu tá feio, né, com essa mão aí. Não fica atrofiado, é bem feio mesmo o negócio. Tá feio, guri, pode fazer com as duas, que aí fica mais... Jesus está pregando, Jesus chega aqui, está no templo, chega no templo. E quando chega no templo, os sacerdotes não fazem nada. Ninguém faz nada, porque no sábado ninguém pode fazer nada.
Jesus chega e encontra um homem doente. Elias, tu tá feio. Essa mãozinha sua tá feia. Mas Jesus, com graça e com misericórdia, diz: oh, vocês não conhecem a verdade, não sabem da verdade, que para Deus o homem vale mais do que qualquer coisa. O homem vale mais do que um sábado de descanso. Sabe o que Deus está querendo dizer? Na hora de conquistar vidas, não tem esse negócio de estar cansado, não. Não tem dia de descanso. Não tem sábado para descansar, não tem domingo para descansar. Porque gastar tempo para buscar vidas é que é importante. Aí ele chega, vê o homem doente, e ele vai tocando, aí você pode, começa a pular e dizer graças a Deus, né? Está curado, não é não? Aí Jesus, não terminei não. Aí Jesus chega, e eu imagino que não é mais tempo. Aí Jesus chega e fala para ele: vocês não têm noção do valor da vida de uma pessoa. Eu quero que vocês saibam que aqui está. Não é para ele que Jesus está falando. Jesus está olhando para ele. Aqui está alguém que é maior que o templo. Sabe para quem Jesus está falando que é maior que o templo? Para aquele homem doente, aquele pecador. Aqui está alguém que é maior que o templo. Maior do que essas estruturas, vale mais do que essas estruturas. Aqui está alguém que vale a pena investir. Aqui está alguém que vale a pena gastar horas. É isso que Jesus Cristo está ensinando, o valor que tem uma pessoa para Ele. O valor que tem uma alma. Você acha que Jesus Cristo estava preocupado com o templo? Você acha? A primeira pessoa que intentou ou pensou em construir um templo para Deus foi Davi. Porque antes, o que existia era uma arca em cabana. E Deus chega, obrigado. E Deus chega para Davi e diz: Davi, acaso eu pedi isso para você, que me construísse um grande templo, um suntuoso templo, eu estou preocupado com isso. E por mais que você se esforçasse em construir um suntuoso templo, seria suficiente para mim, para minha glória. E Jesus deixa claro que o que interessa para ele não é isso, 4 paredes. O que interessa para ele são pessoas, são vidas. Você sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: ó, você é importante para mim. Você leva a minha assinatura, você é minha obra-prima, eu amo você, tudo que eu tenho feito é por você. Outros diziam: se ele fosse o Filho de Deus, ele saberia que quem está comendo com ele são pecadores. Eu podia ouvir Jesus dizer: quem está comendo comigo são meus filhos, obra-prima, criação do Pai. Já imaginou o privilégio salviano de Jesus sentar com cada um daqueles pecadores e comer com eles? Você já imaginou o que era para Jesus sentar com alguém? E aí Jesus chama e diz assim: eu quero que vocês busquem vidas. Olha, eu quero ensinar algo para vocês, sabe? Eu quero fazer vocês pescadores de homens. Eu quero que vocês entendam o valor que tem uma alma para mim. Eu quero que vocês entendam o valor que você tem para mim. Então, meu querido, eu só quero, nesta noite, eu sei que meu horário se avança, dizer que você é de verdade importante para Deus. Muito importante. Mais do que todos os quadros pintados por esses